Cobel, professora de História, e a gente vai fazer agora no explicador virtual alguns exercícios de fixação sobre a Guerra do Paraguai. Bom, a gente vê aqui uma tela, né? E vamos lá. A pintura de Juan Manuel Blanes retrata sua visão sobre independência do Brasil, chegada dos imigrantes europeus, Guerra do Paraguai e Balaiada. Bom, essa daqui, gente, fica muito fácil. Se a gente está falando sobre a Guerra do Paraguai e me aparece uma imagem perguntando sobre o que está retratando, acho que está bem simples, que é a Guerra do Paraguai. Mas essa questão é boa porque essa imagem, tá, é muito significativa e muito utilizada quando a gente está falando sobre a Guerra do Paraguai. Você vê que é um cenário de destruição, né? É um cenário onde você vê as coisas quebradas, destruídas e uma pessoa olhando com ar desolado. Então é refletindo um pouco dos horrores dessa guerra e das consequências que trouxe principalmente para a população paraguaia. 2. Em 1865, o Acordo da Tríplice Aliança uniu quais países para a guerra contra o Paraguai? Então você tinha de um lado o Paraguai, do outro lado você tem 3 países se unindo, né, unindo forças para conseguir guerrear contra eles. Que países são esses? A gente tem o Brasil, a gente tem a Argentina, que também, né, o Paraguai também declara guerra à Argentina. Então o Brasil e a Argentina diretamente, por quê? Porque o Paraguai declara guerra contra elas. Mas entra também o Uruguai, né, em solidariedade a esses 2 países, principalmente ao Brasil, que tinha, né, intermediado algumas questões dentro do Uruguai. Então a gente tem dentro da Tríplice Aliança quais países? Brasil, Argentina e Uruguai. Resposta certa, letra B. 3. O militar que comandou as forças dos 3 países contra o Paraguai recebeu décadas depois o título de patrono do Exército Brasileiro. Quem foi ele? Durante as guerras, né, durante as batalhas, você teve uma figura que se destacou muito. Porque o exército, por um tempo, né, as frentes de batalha estavam desorganizadas, sofrendo com a falta de alimento, com a falta de planejamento estratégico mesmo, muitas epidemias. Quem surge como decisivo para arrumar isso e levar o Brasil para o caminho da vitória, a Tríplice Aliança, foi a figura do Duque de Caxias, letra C. Então, o Duque de Caxias, por causa da sua participação eficaz na Guerra do Paraguai, ele foi considerado o patrono do Exército Brasileiro. Pensou em Guerra do Paraguai, pensou no patrono do Exército Brasileiro? Lembra de Duque de Caxias. 4. A guerra exterminou quase uma geração de paraguaios. Arrasou povoados, fortificações e hipotecou o futuro da arruinada nação. Escreveu o argentino Alejandro Maciel em O Livro da Guerra Grande. Assinale a alternativa incorreta. Incorreta. O que isso significa? Quase tudo aqui vai estar ok. Você tem que procurar qual opção que não está dentro do que aconteceu. Então a gente tem letra A. Após a vitória sobre o Paraguai, o exército brasileiro ficou fortalecido e a monarquia enfraquecida. A guerra impôs ao Paraguai uma forte retração demográfica. O exército brasileiro precisou formar o corpo de voluntários da pátria para a Guerra do Paraguai. D. Em 1864, o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes apoiou a intervenção brasileira no Uruguai. E o Paraguai possui indústrias e ferrovias, havia estatizado a economia e não dependia do recurso estrangeiro. Gente, uma das razões para o Paraguai entrar em guerra com o Brasil foi exatamente a intervenção brasileira no Uruguai. Então a gente tem aqui como resposta incorreta a letra D, porque o ditador não apoiou a intervenção brasileira. 5. Substitui-se então uma história crítica, profunda, por uma crônica de detalhes, onde o patriotismo e a bravura dos nossos soldados
encobrem a vilania dos motivos que levaram a Inglaterra a armar brasileiros e argentinas para a destruição da mais gloriosa república que já se viu na América Latina, a do Paraguai. Isso é uma parte. Outra. O imperialismo inglês, destruindo o Paraguai, mantém um status que na América Meridional, impedindo a ascensão do seu único estado economicamente livre. Essa teoria conspiratória vai contra a realidade dos fatos e não tem provas documentais. Contudo, essa teoria tem alguma repercussão. Isso aqui está dizendo da questão da disputa historiográfica da participação da Inglaterra. Aqui em cima, está dizendo o seguinte: destruir o Paraguai, o único estado economicamente livre, então a destruição da mais gloriosa república que já se viu. E aí vem o historiador e diz o seguinte: essa teoria conspiratória, ou seja, é uma conspiração, não tem nada a ver com os fatos e, na verdade, não tem provas documentais. Então não se sabe se era isso mesmo que a Inglaterra queria, se o Paraguai era tão desenvolvido, mas guarda uma realidade. Uma leitura dessas narrativas divergentes demonstra que ambas estão refletindo sobre o quê? Então vamos lá. Uma está dizendo da grande participação da Inglaterra. Por quê? Porque o Paraguai era muito desenvolvido, é uma gloriosa nação. A outra está dizendo, mas calma aí, não tem nenhuma prova sobre isso. Então por que estão falando isso? É uma conspiração. Só que os dois estão falando sobre a mesma questão, que é qual? A carência de fatos, de fontes para pesquisa sobre os reais motivos dessa guerra. O caráter positivista das diferentes versões sobre a guerra. O resultado das intervenções britânicas no cenário de batalha. A dificuldade de elaborar explicações convincentes sobre os motivos dessa guerra. O nível de crueldade das ações do exército brasileiro e argentina durante o conflito. Então a gente tem aqui a letra D, que é o quê? A dificuldade que você tem de elaborar explicações sobre o motivo dessa guerra, É o seguinte, alguns apostam principalmente que o Solano Lopes era um ditador, queria expandir seus territórios, queria chegar na região. Enfim, outros falam que foi a Inglaterra que incentivou para destruir o Paraguai, que poderia ser uma ameaça. Então, assim, ainda tem essa disputa, essa questão dos motivos. Como é que se desenvolveu? A questão refere-se aos debates na historiografia sobre os responsáveis da guerra. Em linhas gerais, a história da Guerra do Paraguai ou é contada como uma consequência da ação imperialista inglesa contra a autônoma República Paraguaia ou como uma vitória gloriosa do exército brasileiro contra a tirania do governo paraguaio. Então você oscila nessas duas explicações, só que o que o historiador está apontando é que às vezes tem carência de fontes que possam comprovar de fato. Vamos para a última. O forte e bem treinado exército paraguaio venceu as primeiras batalhas durante a Guerra do Paraguai, impondo baixas e conquistando territórios. Porém, a partir de certo momento, passou a sofrer sérias derrotas que comprometeram suas defesas. A primeira derrota dos paraguaios que ficou célebre foi a Batalha... quando estava explicando, falei, guarda esse nome. Por quê? Esse nome aqui vai ser muito importante quando você começar a ver a vitória brasileira da Tríplice Aliança em cima do Paraguai. É letra A Batalha Naval do Riachuelo, de junho de 1865, marcou o início da derrota paraguaia e impediu o exército de Solano Lopes ganhasse o estuário platino e chegasse ao Uruguai. Então a gente vai chegando ao final desses exercícios. Espero que tenha ficado tudo bem fixado sobre a Guerra do Paraguai. Tchau!